Vamos lá. Dando continuidade à semana do leituraço indígena, hoje eu vou contar a história do nosso grande amigo. Vamos à leitura de agora, de hoje. Ô professor, você esqueceu de dizer boa tarde. Boa tarde, gente. Agora eu vou todos os vídeos que eu leio, tanto na escola Cé Inácio Monteiro, Mega, Luiz Roberto Mega, MF Feodário Ferreira Guimarães, e aonde eu conto história, eu coloco tudo no meu canal no YouTube, que é Mensageiro Nelson. Aí você acessa lá, se gostar se inscreve, e além de se inscrever, beleza? Compartilha. Vamos lá. Nosso grande amigo. Quando éramos meninos, meus amigos e eu inventávamos brincadeiras e vivíamos muitas aventuras durante as tardes. Lembro-me de quando íamos explorar a floresta que fica ao redor da aldeia. Andávamos à procura de penas de pássaros para fazer enfeites e ovos de tartarugas para preparar omelete. Quem já comeu omelete aí? Com que tipo de ovo vocês comeram omelete? Ovo normal. Ovo normal é ovo do quê? Ovo de tartaruga não é ovo normal? É, mas a gente não come, né? O ovo que a gente come direto que é o meu prato predileto. Então quer dizer, eles pegavam os ovos das tartarugas para brincar ou para Comer. De verdade ou de mentira? De verdade. Se é o prato predileto dele, ele comia de verdade. Quem já comeu omelete aí? Eu. Ó, tem omelete só de ovo, tem omelete com queijo dentro, tem omelete com presunto, tem omelete com sardinha, tem omelete que você joga farinha de mandioca dentro, ele fica bom também. Tem omelete que põe farinha de trigo e fica bom também. Íamos por entre as árvores e saltávamos sobre troncos caídos, sempre com o cuidado de não nos perdermos, para não causar preocupação para os nossos pais. Outro cuidado que devíamos observar era não gritar no meio do caminho, para não acordar os seres da natureza. Olha, eles brincavam na floresta e não gritavam, para não acordar os seres da natureza, que poderiam despertar de mau humor e nos castigar. Tá vendo o barulho? Não incomoda só os seres da natureza, não. Incomoda também quem? Seres humanos. Quem é esse ser humano aqui? Ah, então. É dó você querer falar e o pessoal não deixar. Tá, então continuando. E foi durante esses passeios que aprendi a maioria de nossos mitos e passei a compreendê-los sem ainda saber dar-lhes o devido valor. Lembro-me um dia, uma tarde calma, quando saímos para catar penas de passarinho para fazer colares. E sem perceber, chegamos à casa do pajé Carumbé, um velhinho bom, de ar e sorriso amistoso, sempre disposto a ajudar aqueles que precisavam de remédios e cura para seus males e enfermidades. Alguém em quem podíamos confiar e cujas palavras nos indicavam o caminho certo a seguir neste mundo. Para nós, ele era uma pessoa muito especial. Assim, logo que chegamos, ele nos convidou a sentar ao seu redor para conversarmos enquanto tecia uma rede de pesca. Imediatamente aceitamos o convite, suspiramos e procuramos ficar bem à vontade, pois sabíamos que quando ele convidava alguém para sentar, na certa iria começar a contar lindas histórias, os mitos do nosso povo, que ele contava de um jeito muito especial, só dele. Procuramos ficar bem quietos, atentos às suas palavras. Então, perguntou-nos sobre a origem do nosso clã. Ninguém falou nada, ficamos sem assunto. Diante disso, ele ficou bravo. Sério.
parou o que estava fazendo e olhou bem para nós. Mas, com um olhar mais sereno. Com um olhar sereno. Sereno é um olhar tranquilo, calmo. Não aquele olhar. Entendeu? Fingindo estar muito decepcionado por isso conosco. Por fim, respirou fundo e começou a narrar. 3 pontinhos, quer dizer o quê? Continuar. Qual é o nome desses 3 pontinhos? Continuar. 3 pontinhos. Pular. Reticências, quer dizer que é continuar. Reticência. Desliga aí. Olá, continuando. Boa tarde. Não fala boa tarde toda hora, né? Então, no mesmo dia eu tô lendo o 2º capítulo, eu já falei boa tarde na outra, tá? Então agora eu vou dar continuidade à história que terminou do grande amigo. O grande amigo ia falar sobre a origem dos clãs e eu vou ler agora a origem dos clãs. Antigamente, a Ayató comia muita gente. E por causa disso, quase não havia mais Maué na região do rio Marau. Ayató, quem será que é Ayató? Isso aqui é gato come gente? Onça pintada. Então, os índios chamavam a onça de Ayató. Ayató. Então vamos lá. Toda vez que ela aparecia rugindo nos terreiros, as poucas pessoas ainda existentes corriam para se esconder e salvar a sua vida. Uns subiam para as cumeeiras das casas, outros trepavam nos galhos das árvores, outros ainda se ocultavam debaixo das gamelas e das gareras. Ninguém mais caminhava ou ia trabalhar na Gô sozinho. Nem mesmo se arriscavam a ir ao Puxirum ou pescar na beira dos Ií. Uma velha, a líder dos Maué daqueles tempos, sempre dizia: cuidado com a Ayató, ela pode estar por perto. Se ela continuar matando desse jeito, não vai sobrar nenhum Maué para habitar nessa terra. Dá uma filmadinha aqui. O que é Maué? Pegou. Isso, você faltou ontem. Fica quietinho. Vamos ouvir. Certo dia, quando a Ayató chegou à casa da velha, entrou só o papagaio arauau, seu bicho de estimação, e a Auarau, quis falar a língua embora, a Auarau, que não era bobo, subiu rapidinho da casa, de onde ficou só olhando. Então perguntou a Auarau: o que você está fazendo aí na cumeira? Ora, estou cantando. E começou a cantar e a zombar da onça. Au iató tipaqui paqui tipaiá, au iató coti corote uruiuhu, aiató totoqui auaré mató titu. O que ela estava querendo dizer que eu cantei é assim, ó: a onça arranha um índio, faz guisado de urubu, bate em cachorro, mas não consegue comer o papagaio. Aí, a Auiató olhou para cima e disse: papagaio safado, ainda vou comer você. Onde está a tua dona? Ela foi à roça buscar batata e cará para o café da manhã. Respondeu. Cará é uma raiz que o pessoal come, eu já comi.
Continuando, o Auiató foi embora, mas antes disse a Au-Araú para a velha que ela esteve em sua casa e pediu para que avisasse a dona quando voltasse. Mas assim que a velha chegou, a Au-Araú contou-lhe que Aiató estivera na casa e relatou também toda a conversa que teve com ela. Desse modo, a velha ficou sabendo que a Auiató estava armando um plano para comê-la. Comer a velha depois do papagaio. Deixe estar que essa onça ainda me paga, disse a velha. E mais que depressa, tratou de fazer um fogo para preparar um tucupi mal cozido para oferecer a Aiató quando ela voltasse. Quando a Aiató chegou, a velha convidou-a para sentar-se e ofereceu-lhe uma cuia com tucupi. Quem sabe o que é tucupi? Tucupi é uma fruta. Peixe. Então vamos lá. A Aiató agradeceu-lhe e tomou à vontade 1, 2, 3 cuias. Logo depois, a Aiató caiu no sono e dormiu em cima da esteira na Miipiate. Mas antes pediu que ninguém mexesse com ela e que enquanto ela estivesse dormindo, alguém catasse piolho de seu, deixa eu ver aqui, de seu corpo. Ó a velhinha, dá pra filmar aí? Vai ficar muito bem. Tá bom. Agora olha pra mim, olha pelo celular. Catasse piolho do seu corpo. Assim, não acordaria de mau humor e aí não ia comer mais ninguém. A velha então ficou catando piolho da onça, enquanto a onça roncava toda estirada, como se estivesse na sua própria casa. Quando teve certeza de que a Aiató estava dormindo, a velha saiu devagarinho e sem fazer barulho, pegou um pau de muquém, afiou-o com um facão e zurucu! Tá pouco, matou? Enfiou no ouvido da Aiató, que gritou e morreu lá mesmo, Aiató, no chão da cozinha da velha. Em seguida, a velha chamou os maué que estavam escondidos. Ainda desconfiados, eles foram chegando um a um ao centro do terreiro. Ela contou-lhes o que havia matado a Aiató. É verdade, querem ver? Vamos ver. Ela está caída no chão da minha casa. Agora vocês não precisarão ter mais medo e poderão viver em paz, disse a velha. Todos foram à casa da velha ver a Aiató morta, e à medida que eles chegavam, ela dava nome aos clãs de acordo com o local onde os maué estavam escondidos. Assim, aqueles que se esconderam no buraco do pau, chamado Sateré, receberam o nome de Sateré, clã Sateré. Foram chamados de Sateré. Esses, disse a velha, serão o clã Sateré e governarão o povo maué. Seu símbolo será a lagarta de fogo e o significado desse nome não poderá ser dito a ninguém. Sateré, o significado de Sateré não pode ser dito para ninguém. Somente aqueles que pertencem ao mesmo clã. O cara escreveu aqui no livro, só se tiver aqui no final no glossário que quer dizer Sateré. Se tiver, eu falo para vocês.
Dá nem pra eu Tem. pegar meu joelho. Depois eu falo para vocês qual é o significado. Os que estavam embaixo, escondidos embaixo do guaranazeiro, a velha chamou de gente do Aranã. O clã Napu Guaianã. Os que subiram no açaizeiro foi chamados de gente do açaí, o clã Watuirá. Aqueles que haviam se escondido com os filhos da Cutia, a velha chamou de gente de Acuti, o clã Coreriuá, clã caçador, cujo símbolo passou a ser a própria Cutia. E por último, os que estavam escondidos na árvore, embaixo de ninho de gavião, a velha chamou de gente do gavião, o clã guerreiro Huariá, e seu símbolo passou a ser o gavião. Assim surgiram os clãs e foram 5 os clãs criados para a organização do povo Maué. O primeiro clã é Sateré, o segundo é Napu Uianiã, terceiro Uatuariá, quarto Coreiuá e o quinto Uariá. E assim foram criados os clãs. Dá pra ensinar. Certo? Isso, oi? Quase os mesmos nomes. Não! Vamos lá, tá quase acabando o livro Por Artigo e o Emo Agora eu Sagrado. cheguei No capítulo que fala o nome do livro. O nome do livro é Por Artigo e o Emo Sagrado. Por quê? Vamos descobrir agora nesse capítulo. Ao terminar de contar a história, Carumbé, que é o grande amigo, disse-nos que deveríamos voltar para casa, pois nossos pais poderiam estar precisando de nossa ajuda. Ah, ainda não, dissemos todos juntos, né? E ele sorriu. Na verdade, o que não queríamos mesmo é que aquelas horas tão especiais terminassem. Os índios, jovens, crianças da idade de vocês, ficavam assim, calados, atentos, olhando para o mais velho contar a história. Porque eles ouviam a história, sabiam que aquelas histórias estavam ensinando coisas importantíssimas. Como sobreviver na selva, como caçar, como pescar, como não ser pego pela onça. As histórias aqui estão ensinando coisas para vocês. E muitos de vocês fazem pouco caso, olha para baixo, olha para trás, fica mexendo em coisas. Tem que olhar atentamente para o professor para aprender. Ouvir é uma das maneiras mais fáceis e seguras de aprender coisas. Quem não ouve e fica mexendo nas coisas, não aprende. Então vamos lá. Logo agora, resmungou um dos meus amigos. Pois é, logo agora que está tão bom. Daí retrucaram. Carumbé balançou a cabeça, pois era um grande sábio, que nem mesmo aos 70 anos se cansava de contar histórias ou ficar chateado conosco. E nós ríamos de sua malícia. Esse era um dos seus truques para que passássemos a dar mais valor aos nossos mitos. E como sempre, bondoso agradeceu o nosso grande interesse em ouvi-lo e disse que contaria mais uma história tão atraente quanto a anterior. Mas antes, deveríamos passar por um teste. Quem de vocês consegue ficar mais tempo sem respirar? Perguntou ele. Eu sei. Olha o teste. Ele não perguntou quem sabe, ele perguntou quem consegue ficar mais tempo. Imediatamente caíram na risada, porque gostávamos muito de brincar de segurar o fôlego, brincar de apofio, nome que damos a essa brincadeira. A brincadeira de segurar o fôlego chama-se apofio.
Estávamos sempre buscando um motivo para provar nossa valentia perante os outros. E Carumbé começou a contar. 1, 2, 3 e já! Começamos então a apofiar, segurar o ar. Mas aos poucos, sem barulho. Mas aos poucos a voz suave de Carumbé mergulhou num passado muito antigo e nossa atenção passou a fixar-se no Puratigre, o remo sagrado, bastão sagrado, relator de mitos e passagens dos tempos mais antigos, instrumento de poder e símbolo maior de nosso povo. Naquele tempo, então, o grande Tuxal geral, Anumaré-It, tirou o Puratigre das mãos dos demônios. O remo era o símbolo de poder dos Maui. E eles pegaram o remo da mão de quem? Dos demônios. A Tainá lutava contra o demônio lá, né? Os olhos de fogo. Tá, não vou falar, mas está escrito aqui. Então, continuando. Tirou da mão do bicho feio para dar ao povo Maué, pois nele estavam contidos poderes que podiam ser usados para o bem ou o mal, dependendo de quem o possuísse. E quando tudo começou, o Puratigre era o instrumento dos do bicho do mal, para não falar essa palavra aí, que se valiam, olha lá, eu estou contando, que se valiam do seu poder para matar os inimigos. Anumaré-It morava nas bandas da distante cabeceira do rio Marau, com o neto que ele criava. Certo dia, Anumaré-It foi para a mata colher frutas para se alimentar, pois não comia nenhum tipo de carne, e deixou o neto cuidando da casa sozinho. Enquanto isso, apareceu em sua casa um grupo de Hayag com sede. Os Hayags eram os demônios, ou os bichos feios. Pediram para o neto um pouco de água para beber. Mas achando muito estranho o menino morar sozinho naquelas bandas, perguntaram: quem é você? Com quem você mora? Prevenido pelo avô, que o aconselhara a não falar com estranhos. Muito importante não falar com quem vocês não conhecem. Nem a dizer com quem morava. O neto não respondeu. Mas os bichos feios desconfiaram que era o neto do Tuxuá geral. Ó, e forçaram a confessar que morava com o avô. Olha aqui, o netinho, e olha os bichos feios aqui. Assim, descobriram que o dono da casa se chamava Anumaré-It, e que fora ele quem havia lhes tirado o Puratigre. Olha o Puratigre, é o remo. Assim
Assim descobriram que o dono da casa se chamava Anumaré-Hite, que tinha tirado Puratig, que é o reino. Nesse exato momento, uma Inambu voou na frente deles. E como ficaram prestando atenção à ave, acabaram esquecendo o nome do velho. Tiveram então de voltar até a casa e perguntar novamente ao neto o nome do avô. Depois que o neto repetiu-lhes o nome, os bichos feios saíram rapidamente para a floresta, pois a essa hora o velho já deveria estar voltando e eles poderiam armar-lhe uma emboscada. Esconderam-se na beira do caminho e esperaram Anumaré-Hite passar. Mas como o velho já sabia dos planos dos demônios, ou dos bichos feios, avisado que fora pela a ave Inambu, tinha avisado ele, procurou voltar por outro caminho. Enquanto isso, cansados de esperar, os bichos feios mandaram seus irmãos encantados, um dos quais era o veado. O veado era um dos irmãos encantados, correrem à procura do velho. Entretanto, um dos bichos feios, aquele que havia pego Puratig da casa de Anumaré-Hite, ficou esperando no caminho, pois acreditava que o velho, perseguidos pelos veados, acabariam passando por lá. De repente, o demônio ouviu passos e passando e pensando tratar-se do velho, senta direitinho, está atrapalhando de trás. Gente, deixa o professor falar o que ele quer. E pensando tratar-se do velho, eu estou falando que está aqui no livro. Ele tá falando viado. Lançou o Puratig na cabeça dele. Bicho feio também. Porém, qual não foi a sua surpresa ao verificar que havia abatido não o vô do menino, mas sim um veadinho, seu irmão. Ó, veadinho é um animal, também conhecido como cervo. Ele tem um chifre. Tem chifre, que são aqueles que o Papai Noel usa lá. Você tá atrapalhando. Quando os bichos feios perceberam que um de seus irmãos havia morrido, espantaram, saíram correndo e esqueceram até o Puratig, o remo sagrado. Anumaré-Hite, que a tudo observava de longe, pulou da moita em que estava escondido, pegou o remo de uma vez por todas. O Puratig era uma arma muito poderosa e que nele estava escrito o caminho do bem e do mal. Passando muito tempo, o primeiro Puratig sumiu das mãos dos líderes Maué. O primeiro boto o levou para a cidade encantada, lá do fundo das águas, a fim de servir-lhe de cetro imperial. Mas o instrumento matava tantos seres que decidiram devolvê-lo ao mundo da superfície, e aos poucos ele foi perdendo o seu poder. Ainda hoje existem indígenas Sateré Maué. No entanto, poucas pessoas conhecem sua história e eles não têm mais poderes, são apenas cópia do primeiro Puratig, a arma de defesa da causa indígena. Então o remo hoje não tem poder como tinha antes, mas é um símbolo de defesa, é um símbolo de honra dos índios. E é assim
que os contadores de histórias falam do Puratig. O que é Puratig? É um reino sagrado. Pode desligar.